Cruzeiro 1, Sport também 1. As cabulosas deixam 2 pontos em casa diante do Lanterna e já rebaixado o Sport, numa apresentação frustrante, um resultado ainda mais frustrante, jogando em casa diante do seu torcedor, no que para mim é o primeiro grande tropeço dessa equipe, não só no Brasileirão, mas na temporada 2025 como um todo. E aí vamos falar sobre como foi esse jogo e, na minha opinião, por que esse tropeço aconteceu dessa forma e nesse momento. Bom, acho que a gente tem que começar falando da escalação. Não era muita novidade, eu adiantei aqui no pré-jogo que o Cruzeiro provavelmente iria com um time bastante alternativo para esse jogo contra o Sport. O Jonas falou abertamente sobre isso na coletiva pós-jogo ali, após a vitória contra o 3B. E, na realidade, acho que a gente acabou vendo até mais titulares do que eu esperava. Adiantei aqui que eu imaginava que a Pri jogaria, ou pelo menos iniciaria esse jogo, por não ter jogado nenhum minuto contra o 3B, e não me parecia razoável ficar tanto tempo sem jogar, já que eu imagino que ela inicia ali contra o Corinthians na quarta-feira. Então, essa presença não foi lá grande surpresa, mas Marília e Gisele, na minha opinião, sim, eu não esperava ver as duas que têm sido titulares, né, nessa temporada, não esperava vê-las nessa partida, mas acho que tem muito mais a ver com as ausências da Clara e da Leide, né? O Cruzeiro informou ali problemas ao longo da semana, problemas físicos, e por isso elas não estavam aptas, disponíveis para essa partida. Imagino que, caso estivessem, provavelmente teriam iniciado, e aí a gente iria com um time ainda mais alternativo do que foi. E aí, assim, se a escalação foi bastante diferente, a estrutura do time, a disposição em campo foi naquele 3-5-2 que a gente já se acostumou a ver, principalmente no Campeonato Brasileiro. De início, a Fretinha estava fazendo a linha de zaga junto com a Ambrósio e com a Laisa, que, aliás, estreou como titular nessa partida, né, com o Cruzeiro. Já tinha feito alguns minutos, mas foi o primeiro jogo que ela realmente iniciou. E em algum momento ali, ainda do primeiro tempo, a Letícia Alves e a Fretinha trocaram. Aí a Fretinha passou a fazer a ala direita, a Letícia Alves a zaga, e foi basicamente assim até o final. E aí algumas outras variações ao longo da partida. Ainda no primeiro tempo, a Fretinha vem jogar pelo lado esquerdo. No segundo tempo, quando ele faz substituições, o time muda bastante. No final do jogo, a gente já estava com muitas jogadoras na última linha, né? Parecia muito mais um 3-2-5 do que um 3-5-2. Mas fato é que para iniciar e na maior parte do tempo foi essa estrutura que a gente já se acostumou a ver, nenhuma grande novidade. E aí eu acho que o grande ponto é que se tem algo que a gente viu nessa partida contra o Sport, principalmente no primeiro tempo, e que a gente não está habituado a ver, é uma postura muito diferente do Cruzeiro em campo. Eu acho que a gente se habituou a ver no Campeonato Brasileiro, em especial diante de adversários que brigam na mesma faixa de tabela que o Sport, e aí dá para citar Real Brasília, Juventude, o próprio 3B que a gente enfrentou na semana passada, a gente se acostumou a ver um Cruzeiro muito mais agressivo em campo. Então, se vocês compararem essas 3 partidas que eu citei e a partida de ontem diante do Sport, nas outras 3 partidas era um Cruzeiro que ocupava muito mais o campo do adversário, que pressionava muito mais a saída de bola do adversário, marcava as linhas de passe assim, de forma bem alta, individual, normalmente forçavam o erro, até porque existe uma discrepância técnica bem grande entre a equipe do Cruzeiro e essas que eu citei. E aí, naturalmente, forçando esses erros, o Cruzeiro criava boas oportunidades e pelo volume que imprimia, né, jogando principalmente no primeiro tempo, basicamente o período inteiro ali no campo do adversário, imprimindo esse volume, forçando o erro o tempo inteiro, naturalmente criava boas chances e costumava abrir o placar assim de forma até natural. Além disso, um time que a gente se habituou a ver muito compacto em campo, né, com recomposições muito bem feitas, como o Cruzeiro, por vezes, marca individual. Sempre que alguém sai para fazer uma perseguição, tem alguém fazendo a recomposição, e a gente se habituou a ver isso, um time que ganha muitos duelos, um time muito compacto, um time que se recompõe muito bem, pressiona demais o adversário, em especial os adversários desse contexto, dessa faixa de tabela que o Sport joga. E eu acho que ontem a gente não conseguiu ver nada disso com contundência, principalmente nos primeiros 45 minutos. E aí, acho que nesse sentido, o Cruzeiro facilitou demais a vida do Sport, que veio naquele habitual 4-1-4-1 que eu adiantei aqui no pré-jogo, de fato não adotou a mesma postura que adotou ali diante do Corinthians, em que foi um time bastante retraído, uma postura bastante conservadora. O Sport veio para jogar como normalmente joga e apresentou as valências e os problemas que a gente viu o Sport apresentar ao longo de todo o campeonato, né? É uma equipe muito frágil defensivamente, mas como o Cruzeiro não pressionou como a gente está habituado, acabou não tendo tanto ímpeto ali no último terço e não gerando assim tantos problemas para o Sport, mas ao mesmo tempo a equipe pernambucana tem uma boa capacidade de chegar, né, em especial em transições. O problema é que normalmente não finaliza tão bem as suas jogadas. E aí o Sport abre o placar num lance de bola parada, em que eu acredito até que foi uma certa infelicidade da Tati ali,
porque ela faz um movimento que goleiro normalmente faz quando a bola vai sair, né? Só que acabou que a bola desceu muito rápido, pegou no travessão, voltou para o campo, e aí ela ficou meio vendida no lance, não teve tempo para chegar e fazer a defesa. Mas para além desse gol, o Sport, nas oportunidades que teve, e relativamente bastante oportunidade no primeiro tempo, né? Acho que em função dessas questões do Cruzeiro que eu citei anteriormente, mas não conseguiu finalizar tão bem as suas jogadas, né? Isso é um problema do Sport nesse campeonato. Costuma ter as suas oportunidades, costuma ter os seus momentos, por vezes tem uma posse de bola muito equilibrada com os seus oponentes, mas tem muita dificuldade de finalizar bem as suas jogadas e por isso acaba punido, né? Então, foram diversas as oportunidades nesse campeonato em que o Sport abriu o placar e cedeu o empate ou a virada, né? E ontem acabou não sendo diferente, mas acho que o Cruzeiro não conseguiu sair com os 3 pontos dessa partida, justamente porque, diferente do Sport, abdicou da sua identidade. Eu acho que a gente tem que ponderar, sim, a questão da escalação. Eu entendo que existe uma questão de entrosamento, existe uma questão de ritmo de jogo. Eu acho que se a gente pegar as primeiras partidas do Cruzeiro na temporada, né, ali, principalmente contra o Bahia, ainda na Supercopa do Brasil, você via alguns problemas similares. Naquele momento, achei um time bastante espaçado, achei um time com dificuldade de se recompor e que permitiu muitas oportunidades ao Bahia, que é um bom time, né? Que é um ótimo time, inclusive. E aí, naturalmente, essa equipe foi evoluindo ao longo da temporada, então eu entendo que está dentro do contexto de um time que não vinha jogando, né? Como eu falei, você teve atleta que estreou como titular nessa partida, tinham atletas que não iniciavam uma partida há muito tempo. A Fretinha, por exemplo, iniciou um jogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente está na penúltima, e aí são N casos de atletas que não têm tido tanta minutagem, tão pouco sequência. Eu entendo que isso afeta o jogo, mas para mim o problema principal do Cruzeiro foi menos sobre entrosamento e ritmo de jogo e mais sobre essa atitude mesmo, né, diante daquilo que tem que ser inegociável em termos de identidade, como o Cruzeiro joga com bola e sem bola. E aí é óbvio que o ritmo de jogo, o entrosamento vai atrapalhar, às vezes um passe que vai sair errado, uma falha de comunicação. Acho que os principais pontos que têm relação com essas posturas que eu citei, que são muito marcantes do Cruzeiro na temporada, acho que isso tem menos a ver, pelo menos na minha opinião, com o ritmo de jogo, com o entrosamento, e tem mais a ver com uma atitude do time inteiro ali no campo, né? E acho que faltou um pouco isso, inclusive, para que a gente pudesse sair do primeiro tempo já com um resultado melhor, né? Ou um empate ou até mesmo a virada, porque do ponto de vista técnico e até tático, o Cruzeiro é superior ao Sport. Esse Cruzeiro que estava em campo, né, com todas as alterações, tinha mais qualidade, tinha mais soluções. Em que pese que acho que o Sport foi até muito bem sucedido na sua estratégia, né? O Sport se utilizou bastante da linha de impedimento ali, né? E aí a bandeirinha por vezes acertou, por vezes errou. E, aliás, prejudicou as duas equipes com relação a isso, porque no segundo tempo marca um impedimento escandaloso ali que prejudica o Sport já no finalzinho do jogo. Provavelmente o Cruzeiro não teria forças para buscar o empate. A atleta do Sport sai do próprio campo, sairia cara a cara com a Tati, só ela e a Tati, e a bandeirinha assinala o impedimento. Então, mais uma vez, uma arbitragem muito, muito fraca no Campeonato Brasileiro Feminino. Mas fato é que o Sport soube fazer isso muito bem. E o Cruzeiro atacou demais dessa forma, né? Tentando fazer lançamentos assim para pegar essa defesa no contrapé. Alguns passes encaixaram, outros não. Em alguns momentos, impedimentos bem assinalados, em outros mal assinalados. Quando os passes entraram, por vezes a gente não conseguiu finalizar bem as jogadas. Mas acho que acabou faltando também um pouquinho de repertório, talvez um pouquinho de criatividade. Não sei a condição física dela, mas acho que se a Sochor tivesse iniciado numa função ali mais no meio-campo, assim como ela fez contra o Flamengo quando entrou no segundo tempo, acho que poderia ter trazido um pouco mais dessa qualidade, dessa criatividade, né, desse improviso para gerar jogadas de uma outra forma. Acho que o Cruzeiro acabou sendo um time muito burocrático na maior parte do tempo, melhora bastante no segundo tempo, principalmente depois das substituições, e aí eu acho que para além da qualidade técnica, né, das atletas que entraram, a gente começou a ver um pouco mais daquela identidade que a gente esperava desde o início da partida, né? Um Cruzeiro que ocupou demais o campo do adversário, que sufocou o Sport, que marcou as linhas de passe, que não deixou o Sport jogar. E aí, no segundo tempo, o Sport teve pouquíssimas oportunidades de transição, porque o Cruzeiro não permitiu isso, né? E acho que se tivesse feito isso desde o primeiro minuto do jogo, pela diferença técnica e tática, até mesmo física, né? Provavelmente teria saído, sim, com um resultado bem melhor do Castor nessa tarde de sábado. Eu acho que não dá para encarar esse resultado como qualquer coisa que não seja um tropeço, né? Em que pese a questão do time alternativo, mas eu acho que quando você faz esse planejamento,
você faz tendo ciência de que a sua equipe, o seu elenco, tem capacidade de te entregar 3 pontos numa partida como essa, mesmo que não seja brilhante, né? E aí acho que fica a frustração, porque diante de um esporte já rebaixado, já sem pretensões no Campeonato Brasileiro, era muito importante que o Cruzeiro somasse mais 3 pontos para não permitir que o segundo colocado, principalmente, encostasse no Cruzeiro ali na tabela. Como eu falei aqui no pré-jogo, o Campeonato Brasileiro ele tem um formato um pouco diferente, então no mata-mata a pontuação segue contando. Se você termina ali o primeiro, o segundo colocado muito próximos, eventualmente, se vocês se encontram ali na frente, pode ser que haja uma inversão de mando, né? Por mais que o Cruzeiro finalize em primeiro lugar essa primeira etapa, isso não é garantia que ele vai, se chegar à final, por exemplo, decidir todas as etapas em casa. A garantia é só das quartas de final. E aí, para você conseguir ir sempre definindo em casa, o ideal é que você pontue o máximo possível. E esse jogo contra o Sport dentro de casa era totalmente acessível da gente buscar 3 pontos, e inclusive todos os adversários que brigam na mesma faixa de tabela que o Cruzeiro venceram o Sport. Então, acho que é um tropeço, acho que é bastante frustrante, menos pela atuação, porque eu acho que não precisava desse time ser brilhante, tendo em vista que era um time bastante alternativo, mas pelo resultado é sim bastante frustrante, e acho que não dá para você fazer uma campanha como essa no Campeonato Brasileiro e não assumir total responsabilidade numa partida contra o Lanterna e já rebaixado, né? A responsabilidade da vitória era toda do Cruzeiro, acabou não acontecendo. Acho que não é terra arrasada, é necessário assimilar esses aspectos, né? E entender essa necessidade de ser competitivo o tempo inteiro contra qualquer adversário. E acho que isso é muito do futebol atual, né? Independente de quem tá do outro lado, se você não compete o tempo inteiro, você acaba igualando as forças, né? Porque normalmente o seu oponente tá duelando, tá competindo. Então, acho que faltou ao Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, essa atitude, né, esses valores inegociáveis que a gente se acostumou a ver ao longo da temporada, fizeram muita falta, e agora é daqui para frente assimilar para que a gente, independente do oponente que esteja do outro lado, seja no Brasileirão, seja na Copa do Brasil, e até ali na frente no Campeonato Mineiro, é importante que quem esteja em campo esteja muito ciente dessa necessidade, né, de competir o tempo inteiro por toda a bola e por todo o espaço. Mas não só de frustração vive o cruzeirense, tá? Acho que ontem 2 ótimas notícias. Primeiro, a Laisa, que para mim fez uma ótima partida, muito segura, fez o gol, né? Foi premiada por isso, um gol ali meio sem querer, ela estava de costas, mas acho que independente do gol, já vinha fazendo um ótimo jogo. Muito jovem, tem muito potencial, então acho que é uma atleta para o Cruzeiro cuidar com bastante carinho, porque se for bem desenvolvida aqui conosco, tem tudo para ser um grande pilar desse time a médio e longo prazo. Primeira partida dela como titular e muito, muito bem. E num time alternativo, né, nunca é fácil, mas acho que se credencia como uma atleta que pode ser uma solução dentro desse elenco. E também o retorno da Sandoval, né? Bom demais ter a Sandoval de volta, acho que é sempre muito frustrante a gente ver uma atleta que fica longe dos gramados em função de lesões, em especial uma lesão tão grave que tira a atleta de combate por tanto tempo. Então, uma alegria muito grande vê-la de novo entrar em campo. E aquilo, né? Vai precisar readquirir ritmo de jogo, isso vai ser só jogando. Mas nos minutos que ela teve ali, ela foi a Sandoval que a gente já está acostumado, né? Uma jogadora que joga demais para o time, come sem bola, que ajuda no momento defensivo e que no momento ofensivo é sempre muito impactante, né? Então, bom demais ter a Sandoval de volta. Acho que é uma jogadora que dispensa comentários, foi muito importante para o Cruzeiro no ano passado. Se a gente chegou até onde a gente chegou, foi muito pela contribuição da Sandoval, e tê-la de volta, e agora com esse mês aí para trabalhar nessa intertemporada, eu não tenho dúvidas de que vai ser muito importante para a gente na continuação da temporada. Bom, o Cruzeiro de Garotas fecha a sua participação nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Corinthians em São Paulo. A gente fala mais sobre essa partida em específico no próximo vídeo. Independente de quem entrar em campo nessa partida contra as Bravas, fundamental que essas lições que o esporte nos permitiu ter neste sábado sejam assimiladas para que a gente possa fazer mais um grande jogo diante do Corinthians e, obviamente, fazendo um grande jogo, a gente está mais próximo do resultado que a gente deseja. Então é isso, até o próximo vídeo.